Geralmente, quando eu estou pregando, eu esqueço até que tem água aqui do lado. Mas hoje, certamente, eu devo precisar. Queridos, que bênção poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, adorando o Senhor, buscando a face do Senhor, buscando a instrução do Senhor. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 10. Lucas 7, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, cada um de vocês terá uma história, pelo menos uma, em que você colocou a sua fé de maneira correta, na pessoa correta, e foi agraciado pelo Senhor. Mas eu também tenho certeza que se eu perguntar de novo, mas agora lembrando de algum período que você não creu, você também terá. Nossa fé ela é muito oscilante. A nossa fé, às vezes, está lá em cima, às vezes está lá embaixo. E a própria confissão de fé diz sobre a fé salvadora que ela é assim oscilante. E nós dependemos da graça do Senhor. Nós dependemos do próprio Senhor Jesus para que Ele fortaleça a nossa fé, para que Ele aumente a nossa fé. Se não for por Ele, certamente nós não conseguimos produzir isso. Esse texto que nós acabamos de ver, nós temos várias lições. Muitas lições aqui. Mas, certamente, a fé é uma delas e ela está incluída desde o início do texto. Tem muitas outras que nós vamos observar aqui rapidamente, mas sem desprezar tudo que a gente pode tirar, apesar do nosso tempo curto, nessa manhã. E eu convido você a observar isso. Quando o verso de número 1 diz assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras. Se vocês observarem no capítulo 6, há uma breve exposição, Lucas faz uma coisa mais resumida, escreve de uma maneira mais resumida, o que nós vemos de uma maneira mais abrangente no Sermão da Montanha. É como se fosse um resumo que Lucas estivesse fazendo aqui do Sermão da Montanha. Então, quando ele fala, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, é relacionado ao que está no capítulo 6.
Há uma sequência de atividades. E o Senhor sempre fez algo parecido. Se você for observar nos evangelhos, você vai ver isso acontecendo. Sempre há como se fosse assim, uma aula teórica e daqui a pouco uma aula prática, né? Aqui nós vemos isso. Primeiro a exposição do Sermão do Monte, logo em seguida algumas aulas práticas. Olha, agora vocês vão me ver curando, vocês vão me ver ressuscitando, vocês vão me ver fazendo coisas e maravilhas no meio de vocês. Aí logo depois ele vai começar a ensinar parábolas, ele vai ensinar o povo, vai contar algumas parábolas e logo em seguida mais um pouquinho de aula prática. Sempre observando essas coisas, você vai ver que é assim que o Senhor Jesus sempre faz. E aqui não é diferente. Primeiro ele falou ao povo, ao coração do povo, porque aquelas coisas que o povo precisava ouvir, fortaleceria a fé nos seus corações. O que fortalece a fé no nosso coração, querido, não é ver o milagre. O ponto principal aqui desse texto não é a cura do servo, é a fé no Senhor Jesus. Aquela fé fortalecida pela palavra do Senhor. Quando nós meditamos no Senhor, quando nós conhecemos o Senhor e cremos que Ele é todo-poderoso, e cremos que Ele é fiel, cremos que Ele é justo, cremos que Ele é verdadeiramente o Deus da nossa salvação. A palavra do Senhor nos orienta, nos guia, nos fortalece, para que no dia que nós tivermos que exercitar a nossa fé, nós lembremos de tudo aquilo que nós estudamos sobre o Senhor e que de fato cremos. Você crê no Senhor Jesus? De que maneira você crê no Senhor Jesus? Ele crê que Ele é um grande profeta? Você crê no Senhor? Crê que Ele é uma força? Que é algo abstrato? Uma ideia, uma filosofia? Ou você crê que Ele é o Criador de todas as coisas, que nos criou para a sua adoração? Ele não somente criou todas as coisas, mas Ele ainda governa e sustenta todas as coisas. É nesse Deus que você crê? Nós observamos aqui no texto que algumas coisas muito interessantes. Se a gente observar, aquele período ali era o Império Romano, Herodes certamente tomava conta dessa parte aqui, só que o poder de Herodes era um pouco limitado, e tanto é que a gente vê isso porque havia um centurião ali, havia uma comitiva militar que morava ali em Cafarnaum, porque era uma cidade importante, uma cidade que era passagem de comércio e tudo mais. Então, agora, a gente vê que havia um servo de um centurião que morava ali em Cafarnaum, que estavam ali pelo menos por algum tempo em Cafarnaum, e este servo deste centurião estava muito doente. Mas é interessante que chama a atenção aqui de que era um servo que este centurião estimava muito. O que nos chama a atenção começa por aí, porque um centurião, um romano, um gentio, com pena, com dó, com compaixão, apesar de não ser a mesma coisa que pena e dó, mas tendo compaixão de um servo que se viesse a morrer, ele colocava outro dentro da sua casa, mandava outro servi-lo, mas certamente havia algo diferente nesse homem, havia algo diferente no centurião. E o texto continua nos dizendo que não só ele estimava esse servo, mas ele também tinha uma certa amizade com os judeus, o que é muito complicado. Um romano em que os judeus sempre tinham certo nojo, certa aversão a eles, e agora os próprios anciãos da cidade vão falar assim, ele é amigo do nosso povo? Então tinha uma coisa realmente diferente nesse centurião. Não era uma pessoa comum, vamos dizer assim. Havia algo que chamava atenção nele. Entretanto, queridos, apesar de tudo isso, a fé só consegue vir ao nosso coração, a fé ela é produzida no meu coração, foi produzida no meu coração, foi produzida no seu coração, pode ser produzida no seu coração, se você que me ouve aqui nessa manhã ainda não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador,
ela só pode ser produzida pelo conhecimento de Jesus. Sem o Senhor Jesus, nós não conseguimos produzir fé, não a fé salvadora. Podemos ter fé no que diz respeito ao que o mundo entende por fé como pensamento positivo. Podemos ter fé, naquela fé na fé, né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Esse tipo de fé, com certeza, todos nós temos, né? Seja ímpios. Agora, a fé salvadora, somente aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus, somente aquele que foi alcançado pela misericórdia, a graça do Senhor Jesus, somente esse que, tendo ouvido sobre Jesus, essa fé, ela é produzida no seu coração. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. Olha o verso de número 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, a fé nasceu no coração daquele homem, porque ele ouviu sobre Jesus. Não é a primeira vez que aparece algo semelhante. Vocês lembram do caso da mulher com fluxo de sangue? O texto de Marcos, no capítulo 5, vai dizer que, tendo ouvido a fama de Jesus, da mesma maneira. Quando a gente vai lá para o cego, no capítulo 19 de Lucas, ou no capítulo 18, finalzinho do capítulo 18 de Lucas, e fala que ele ouviu aquela multidão, e ele perguntou, quem é? O que está acontecendo? E ele falou assim, Jesus está passando aqui. E, tendo ouvido, tendo sido anunciado que Jesus estava passando, ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Sempre quando se ouve falar de Jesus, a fé é despertada. Sem ouvir falar de Jesus, não é possível isso. É por isso que Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, registrado lá no capítulo 10, vai dizer que, como eles podem crer se não ouviram, daqueles que nunca ouviu? E como ouvirão se não forem enviados? E como vão ser enviados se não há quem pregue? E no versículo 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a pregação de Cristo. Somente por Cristo a fé é produzida. Sem ouvir falar de Jesus, não tem como ter fé. Vai ser uma fé superficial, vai ser uma fé no sentido das pessoas, como nós observamos por aí. Falar que tem fé, mas fé em quê? Em si mesmo? Fé em quê? Na ciência? Fé aonde? Em Deus. Mas qual Deus? O Deus vivo e verdadeiro? O Deus da nossa salvação? Ou um Deus criado pelo próprio coração? Esse homem, é bem possível que quando ouviu falar, talvez não tenha produzido de uma certa vez, talvez tenha até duvidado, eu não acredito nisso não, um homem que sai orando e curando pessoas, não, isso não pode ser. Pode ser que no início sim, nós não sabemos como foi o anúncio até ele. Pode ser que tenha sido de uma vez, ouviu falar e ele, eu quero conhecer esse homem. Eu creio que ele pode realmente fazer. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa. A fé desse homem foi uma fé diferenciada. Não foi simplesmente por conta de ele ver Jesus como um curandeiro. Não foi uma fé observando Jesus como uma pessoa da parte de Deus para fazer milagres. Foi muito mais do que isso. E o texto nos ensina isso. Agora, queridos, observe que no exercício da fé, ele envia algumas pessoas para ir lá falar com o Senhor Jesus. E aqui é muito interessante quando a gente observa que as pessoas chegam até o Senhor Jesus e elas falam algo que talvez para mim e para você faz todo sentido, mas não tem nada a ver com a fé. Aquelas pessoas, agora os anciãos da cidade, chegam para o Senhor Jesus e falam assim, olha, o centurião ali, fulano de tal, ele está com um servo lá, que ele gosta muito dele, e ele está muito doente, precisa da ajuda do Senhor.
Jesus olha para aqueles homens e eles falam assim: olha, ele é uma pessoa digna, porque ele é amigo do nosso povo. Olha, ele edificou a sinagoga para a gente. Vocês estão observando como que muitas vezes nós nos equivocamos? Nós achamos que o Senhor tem que fazer alguma coisa por nós porque nós fazemos uma coisa por Ele? Nós nos achamos muitas vezes dignos também, apesar de não ser o caso do centurião, e depois nós vamos ver isso. Mas as pessoas olham para nós de uma maneira muito superestimada, e nós às vezes gostamos disso, e até achamos realmente que é verdade, que nós somos dignos de alguma coisa. Mas isso não é exercício da fé. Na realidade, isso mais atrapalha a fé do que nos ajuda a crescer na fé. Porque muitas vezes o nosso coração orgulhoso dá ouvidos a essas coisas. E nós achamos realmente que somos dignos. Que Jesus tem que fazer alguma coisa por nós mesmos. Porque a gente faz tanta coisa por Ele. Queridos, o Senhor Jesus entregou a sua vida em nosso favor. O que nós fazemos por Ele é nos voltar com gratidão e humilhação por tudo aquilo que Ele fez por nós. O que fazemos por Ele é um reflexo daquilo que Ele já fez por nós, e não o contrário. Mas muitas vezes nós somos enganados pelo nosso coração, achando que precisamos e podemos receber alguma coisa porque somos dignos. E isso não ajuda no exercício da nossa fé. No exercício da nossa fé, queridos, nós não podemos deixar com que os nossos desejos, que o nosso orgulho, que a nossa prepotência, a nossa arrogância tome conta. Pelo contrário, é nos humilhando que nós exercitamos a nossa fé. Porque a nossa fé, ela é exercitada quando nós reconhecemos quem nós somos e quem é o Senhor. A nossa fé é exercitada quando nós nos colocamos na dependência do Senhor. E diferente daquilo que aqueles anciãos falaram, esse homem diferenciado mostra que a sua fé realmente não estava num Jesus curandeiro, mas estava no Jesus que tem toda a autoridade, que é Senhor. Porque esse centurião agora, no verso de número 6, vai dizer que Jesus foi com aqueles homens, com aqueles anciãos, mas no meio do caminho, outras pessoas vieram e disseram assim: Senhor, não incomodes. Não se incomodes disso, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. A palavra digno aqui, diferente das duas outras que aparecem, é como se o centurião falasse assim: Senhor, não é adequado o Senhor entrar na minha casa. Eu não sou qualificado para receber o Senhor. Esse é o sentido dessa palavra digno, diferente das outras duas, que realmente é o digno como nós conhecemos mesmo. E aqui, queridos, é como se aquele servo, agora aquele centurião, um homem com autoridade, um homem que tinha soldados e servos à sua disposição, agora, aquele homem, como um romano, que deveria dizer que César é Senhor, ele está falando com o Senhor Todo-Poderoso, dizendo: Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Ele reconhece que Jesus é Senhor. Somente um coração em que foi produzido fé pode fazer isso. E ele não somente chama Jesus de Senhor, mas agora ele também observa que ele faz a comparação. Olha, eu sou um homem que estou tanto sujeito à autoridade, como também tenho pessoas sob a minha autoridade. E eu falo para este, vai, e ele vai. Eu falo para aquele, vem, e ele vem. O que esse homem está comparando agora é que ele tem fé suficiente de que Jesus tem poder para enviar uma palavra e a enfermidade vai sair do seu servo. Que fé tremenda. Mas essa fé não foi produzida por este centurião. Essa fé foi produzida pelo Senhor Jesus. O personagem principal aqui não é o centurião, ele é secundário. O personagem principal
como sempre foi de toda a Escritura, porque Ele é o centro das Escrituras, é o Senhor Jesus. De fato e de verdade, o Senhor Jesus tem toda a autoridade. Seja sobre os ventos, seja sobre o mar, seja sobre os demônios, seja sobre as enfermidades, seja sobre a morte, o Senhor tem autoridade. Este centurião reconhece isso. E ele diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Diferente daqueles anciãos, este homem se humilha diante da autoridade do Senhor Jesus. As pessoas falavam: ele é digno. Este homem reconhece: eu não sou digno. Como será comigo e com você? Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Como você se achega diante da mesa do Senhor? Como você se acha? Como você se vê? Digno de participar? Ou indigno? O hino 144, uma das suas estrofes fala assim: ainda que indigno foste escolhido. Ainda que indigno foste escolhido. Nós não somos dignos. O que nos faz participar deste momento da ceia do Senhor, como vamos participar daqui a pouco, não é pela nossa dignidade, mas pela dignidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno. Digno é o Senhor. E é pela dignidade dele que nós nos tornamos dignos, ou nos fazemos dignos nele, para participar da mesa do Senhor. Nos tornamos dignos nele para que possamos adorar o Senhor e a nossa oferta de amor, este culto ao Senhor, seja recebido no trono de graças do Pai. Somente por Jesus. Ele é digno. Ele é digno. E ele continua: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha aqui. Certamente, a fé deste homem não era uma fé em um curandeiro. Era fé na autoridade daquele que é Senhor. Como é que você tem visto a pessoa do Senhor Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é Senhor da sua vida? É Ele quem te santifica? Ou você está procurando pelos seus próprios meios se santificar? Você não vai conseguir. É Ele quem te justifica? Ou você procura os seus próprios meios para se justificar? Você não vai conseguir. É por meio dele que eu e você agradamos o Pai? Ou você acha que você agrada ao Senhor fazendo o que você faz? Não vamos conseguir. Somente por meio de Jesus, aquele que é digno, nós podemos nos apresentar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, de maneira que Ele aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Que Ele aceite as nossas orações e receba no seu trono de graças. E assim nos responda segundo a sua misericórdia e graça. No final, no versículo de número 9, diz o texto que, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Só há mais um outro momento em que a Bíblia fala sobre a admiração do Senhor Jesus. E não admirou-se aqui, queridos, porque Jesus foi pego de surpresa, né? Nunca vi uma fé como essa. Como é que pode acontecer? Jesus é Deus, queridos. Mas como comparação, o outro momento em que a palavra do Senhor fala que ele se admirou, está lá no capítulo 6 de Marcos, quando ele vai em Nazaré, e ele se admira da incredulidade daquele povo. Aquele povo ficou mais preocupado em saber a origem do Senhor Jesus. Não é este aquele que nasceu aqui? Nasceu não, porque ele não nasceu lá, mas foi criado aqui. Não está aí seus irmãos aqui no nosso meio?
E diz a palavra do Senhor que ali ele não pôde fazer muitos milagres. Não que ele não pôde porque ele não podia, mas porque aquele povo não exercitou a sua fé. Deus pode agir mesmo sem a nossa fé. Entretanto, como lição, aquele povo não viu tantas obras miraculosas porque não colocou a sua fé em prática. Diferente daquele povo de Nazaré, este centurião recebeu o Senhor Jesus como autoridade. Recebeu o Senhor Jesus como Senhor. Colocou a sua fé em exercício e viu a cura do seu servo, o qual tanto estimava. Eu te pergunto nessa manhã, em quem você tem depositado a sua fé? E de que maneira você tem depositado a sua fé? Para que você responda essa pergunta, ou essas perguntas, é necessário que você entenda quem é Jesus e quem é você. Se você se ver digno de receber alguma coisa do Pai, certamente você ainda não está exercitando a sua fé. Agora, se você olha para você e você vê que você é completamente dependente do Senhor, então você começa a entender quem é Jesus de fato e de verdade. E você começa a vê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E certamente você exercitará a sua fé de maneira que agrade o Senhor. Como está o seu coração nessa manhã? De que maneira você se porta diante do Senhor da sua vida? Com fé? Que tipo de fé? E de que maneira você se chegará agora diante da mesa do Senhor? Crendo na sua dignidade? Te falo que nenhum de nós aqui conseguiria chegar-se à mesa do Senhor por nossa própria dignidade. Te afirmo isso. Nenhum de nós é digno de fazer isso. Fazemos por obediência ao Senhor e na dignidade do Senhor Jesus. E é por isso que convido você a baixar sua cabeça nesse instante e orar, pedindo perdão do Senhor. Se humilhando na presença do Senhor e falando: Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu não sou digno. Ore ao Senhor nesse instante. Deus de amor, em nome do Senhor Jesus, o teu povo se humilha aqui diante da tua presença santa, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder, a tua autoridade, a tua soberania, reconhecendo quem nós somos. Somos teus servos, fomos feitos teus filhos em Jesus Cristo. E somente, ó Deus, por conta daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nos tornamos aptos a participar deste momento aqui. Certamente, ó Deus, ofendemos a santidade do Senhor de várias maneiras. E se não fosse a tua graça, se não fosse o teu perdão sobre nós, certamente não estaríamos aqui nessa manhã. Essa manhã tão gloriosa, essa manhã, ó Deus, tão festiva, porque o Senhor nos proporcionou tudo isso, em que recebemos irmãos aqui, em que podemos, ó Deus, ouvir a tua palavra, podemos cantar louvores ao Senhor, tudo mediado pelo Senhor, aquele que é digno. O Senhor é digno. E é por isso, ó Pai, que clamamos pelo teu perdão.
E sabendo, ó Pai, que o Senhor não despreza um coração compungido, um coração contrito, um coração quebrantado, somos gratos pelo perdão do Senhor. Somos gratos por nos fazer dignos em Cristo Jesus de participar deste momento aqui, para que não venhamos a tomar juízo sobre nós mesmos. É em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.